gente, sejam bem-vindos ao Assistidos de Abril. Abril caiu bem no meio aí dessa quarentena, esses dias que tá todo mundo ficando em casa, e a gente acabou que assistiu muita coisa. Teve algumas coisas que eu assisti que eu não vai estar nessa lista, porque eu ainda não terminei ou a temporada, ou eu quero assistir tudo ainda antes de vir contar pra vocês. Então, os últimos agora, que mais dessa semana, não vão entrar. Eu tô vendo algumas coisas como New Amsterdã, Brincando com Fogo, entre outras, mas aí vai entrar mais pra lista de maio. Então, por hora, eu vou colocar só o que eu já terminei e o que eu já assisti. Uma coisa que vai mudar nesse quadro é que eu não vou mais avaliar de 1 a 5 estrelas, porque eu acho que é muito relativo, porque tem filmes que eu gosto, mas de maneiras diferentes, e aí acaba dando a mesma nota e aí fica meio estranho. Então agora vai mudar pra recomendo ou não recomendo. Desde o começo da quarentena a gente decidiu que íamos maratonar coisas antigas e séries que a gente já assistiu, séries de filmes ou séries mesmo. Então eu e o Gabriel selecionamos algumas coisas e assistimos desde o começo. No Assistidos do mês passado, vocês viram aí que a gente maratonou Harry Potter, e no comecinho de abril a gente tava maratonando Missão Impossível. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim sobre Missão Impossível, só vou dizer que aí são 6 filmes, mas eu já tenho uma análise, uma crítica mais completinha assim, no vídeo em que eu falo de meus filmes de espionagem favoritos. Então pra você assistir, você clica aqui e lá eu falo um pouquinho de cada filme do Missão Impossível. Mas basicamente a gente tem a história aí do Ethan Hunt. Ele é um agente, ele trabalha ali por um serviço chamado Força Missão Impossível. Então a gente acompanha a história dele. No primeiro filme a gente conhece um pouquinho mais da história dele, e aí ao longo dos filmes a gente vai conhecendo a vida pessoal, os amigos, e eles vão formando aquela equipe que é a equipe fixa que a gente tem nos filmes de hoje. Mas pra não entrar em tantos detalhes, não ficar repetitivo e redundante, eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso, então vou deixar aqui no card pra você clicar, e aí lá você consegue ver mais detalhes de cada filme. Eu acho que assim, Missão Impossível é uma coisa que ou você vai amar ou você vai odiar. Isso porque quem gosta de ação com certeza vai gostar. E se você gosta de espionagem como eu, você também pode ser que você goste, não necessariamente se você gostar de ação. Mas quando eu assisti as primeiras vezes, alguns anos atrás, eu confesso que eu não gostava. Porque são muitos filmes, então você precisa assistir na ordem cronológica. Claro que um filme não depende de outro, mas se você assistir na ordem cronológica faz mais sentido, você vai gostar mais, você vai entrar na história. Antes de eu assistir na ordem cronológica, eu confesso que eu não era muito apegada, eu tinha assistido os 3 últimos filmes só, e, sabe, eu não amava, mas também não odiava. Hoje em dia eu sou apaixonada, eu gosto muito mesmo, acho que assistir desde o começo fez criar uma afeição maior aí pelo Ethan, pelo personagem aí do Tom Cruise, pelos personagens que aparecem ao longo aí da história toda, do primeiro filme até o último. No último filme a gente tem o Henry Cavill, né, o nosso eterno Superman, e ao longo de todos os filmes a gente vê sempre alguma pessoa assim famosa que entra pra fazer uma participação, então é muito interessante. Mas vamos ao ponto que nos interessa. Recomendaria ou não? Acho que fica bem claro e evidente que sim, eu recomendaria. Eu falei isso nos meus filmes favoritos de espionagem. Todos os links que eu tô falando eu vou deixar aqui embaixo na caixinha de descrição pra vocês acompanharem, vocês verem. Então sim, eu recomendaria que você assista, principalmente se você for assistir aí do primeiro por último, realmente vale muito a pena. E se você tiver alguém aí da sua família, seu namorado, seu amigo, seu irmão, que queira maratonar do começo, é uma experiência ainda mais legal, porque vocês vão acompanhando desde o comecinho até o último filme que saiu agora. A gente teria o lançamento de um filme no final desse ano, comecinho do próximo, mas já anunciaram que foi adiado, então provavelmente lá pro final do ano que vem ou do outro a gente vai ter. Eles ainda estavam em gravação, parece, uma coisa assim. Pouco antes de vir pra cá, a gente assistiu o primeiro filme do Jumanji e recentemente lançou o Jumanji 2, que é essa versão aí repaginada, que tem o Dwayne Johnson, o Jack Black. Nesse segundo filme a gente tem os mesmos personagens, tanto os jogadores que vão entrar aí no mundo de Jumanji, quanto os atores que fazem aí os jogadores em Jumanji. Nesse filme a gente tem novos personagens, novos atores aí que participam desse mundo de Jumanji, e a história desenrola porque o Spencer, que é aquele menino lá do primeiro filme, ele tá meio que depressivo com a vida dele, ele não tá contente, ele acabou não ficando com aquela menina que ele terminou no primeiro filme, e aí ele acaba voltando pro mundo de Jumanji, ele conserta lá o videogame que ele tinha quebrado. Os amigos dele logo percebem e acabam entrando no jogo tentando salvar ele. Só que acontece muita coisa, umas reviravoltas muito loucas, e eles não voltam pro mesmo jogo. Embora seja Jumanji, é como se fosse uma nova fase, tanto que é o nome aí do filme, Jumanji, uma nova fase, né? Então é como se fosse um nível diferente, mudaram as coisas, o objetivo, a missão deles é diferente, as habilidades dele é diferente, e eu acho que o que mais move aí o segundo filme é que eles, por exemplo, o Spencer no primeiro filme era o Dwayne Johnson, e aqui no segundo filme todos os personagens mudaram, então quem fazia um no outro não é o mesmo, dá pra entender? É um filme bem interessante se você tá em família, se você quer ir no cinema assistir algum filme,
filme, mas não é aquela coisa assim, meu Deus, vale um Oscar, nossa, mudou a minha vida. Então você tem aí 2 horas de entretenimento, um filme muito legal pra você assistir com seus filhos, em família. Mesmo com esse pensamento, é lógico que não tem como não recomendar eles pra vocês. Então sim, eu recomendaria Jumanji pra você assistir, porque, como eu falei, é um filme que dá pra você assistir, se desestressar e passar o tempo. É um filme gostoso, que tem atores legais e que dá pra você se divertir assistindo. Mas, como eu falei, não é nada muito profundo, é realmente um filme aí pra você passar o tempo. Mas sim, eu recomendaria que você assistisse Jumanji 2, inclusive o 1 também, eu gosto mais do 1, eu acho. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é assistir na ordem. Eu acho que vale muito a pena todas as séries de filmes e séries, você assistir na ordem, assim, que é lançado. Eu acho que vale bastante a pena. Então sim, recomendo pra você assistir Jumanji 1 e 2. No caso aí eu assisti o 2, mas recomendo os dois. O terceiro assistido de abril foi um filme polêmico. Polêmico porque muita gente amou, muita gente odiou. Quem é fã de Velozes e Furiosos amou, se contentou aí com a ação. Os críticos odiaram. E eu falei, cara, eu preciso assistir esse filme pra poder ter as minhas, próprias opiniões. No começo eu confesso que eu não queria assistir, o Gabriel que colocou, eu fiquei tipo, não quero assistir. E acabei assistindo, que foi Bloodshot. Em Bloodshot a gente tem o Vin Diesel, que interpreta aí o Ray. Ele era um soldado que ele foi morto em combate. Ele é trazido de volta à vida por uma nanotecnologia que permite que ele seja uma pessoa, assim, extraordinária, por assim dizer. Esse grupo que faz esse tipo de coisa, de trazer pessoas de volta à vida, já tá tentando tem um tempo e ele foi, segundo eles, o primeiro caso de sucesso. A gente tem outras pessoas que são meio mutadas ali, que tem, por exemplo, uma pessoa que não conseguia falar, respirar, eles fazem uma aparelhagem lá e essa pessoa volta. Então eles já tentaram fazer isso de vários jeitos, mas de volta à vida, o Ray é o único que voltou aí dos mortos, digamos assim. O Ray, ele é super forte, ele tem habilidades ultra-humanas, assim, só que ele não tem lembranças, ele não tem memória. Porque ele é decidido a recuperar essas lembranças, descobrir a história dele, e a partir disso o filme todo se desenrola. E a gente vai vendo que o filme tem um arco maior do que a gente achava. A gente começa o filme achando uma coisa e conforme vai se desenrolando, o arco vai fechando e a gente vai descobrindo que quem parece que é uma coisa, na verdade, não é. E eu não vou falar muito mais que isso pra não te dar spoilers. Na minha opinião, não sendo nem um pouco afetada pelos críticos e pessoas de fora, eu acho o filme sim decente, legal pra você assistir. É um filme muito parecido com o Jumanji nesse sentido de você assistir em família, assistir com seu namorado, com seu irmão, com seus amigos. Os efeitos visuais são muito bons, principalmente uma cena de ação que eles fazem um efeito assim vermelho na tela, que tem no trailer. Então essa cena, ela é muito bonita, tipo, ele já se quebra e já se volta, é muito louco. Então, na minha opinião, vale sim a pena você assistir, eu recomendaria que você assista. Embora ele tenha aí os seus defeitos, é um filme que sim, vale a pena você assistir, principalmente que eu falei, essas cenas de ação. Além do Vin Diesel como protagonista, a gente também tem o Sam, que eu não sei falar o sobrenome dele, que é o carinha lá, o Jamie de Outlander, então ele tá como vilão aí nesse filme, é bem legal de você ver esse contraponto, porque a gente só conhece ele como mocinho, quem aí assiste Outlander vai saber do que eu tô falando. Então ver ele assim como vilão, fazendo um novo papel, eu particularmente nunca tinha visto ele em filmes no cinema, então não sei, não tem como criar um parâmetro. Mas vendo ele como seu primeiro papel aí de vilão, eu gostei bastante. Então sim, recomendaria pra você assistir Bloodshot. O quarto filme dessa lista, que foi o quarto filme que a gente assistiu, eu anotei tudo que a gente tava assistindo esse mês pra ficar mais certinho. Então o quarto que a gente assistiu já tem uma resenha completa, sem spoilers pra você, eu vou deixar o link passando aqui em cima. É só você clicar aqui lá e eu falo tintim por tintim desse filme, que é Cores da Justiça. Eu conto lá se vale a pena, se não vale a pena você assistir. É só você clicar aqui no card que você vai ter todas as informações desse filme. Então, levando em conta que você já assistiu esse vídeo, vou dizer pra você que sim, é um filme que vale muito a pena assistir. Eu falei isso pra vocês lá no próprio vídeo de Cores da Justiça, então não vou me delongar muito porque essa lista tá muito grande. Então, um dos outros assistidos foi aí Cores da Justiça e vale muito a pena, recomendaria que você assista. Eu falei pra vocês que eu gosto de assistir filme na ordem cronológica, né? Pois é, aí a gente começa a nossa primeira contradição, porque eu fui assistir essa série com o Gabriel e a gente
gente pulou o primeiro filme, porque a gente falou, é muito antigo e não sei o que, e a gente acabou pulando o primeiro filme. Mas a gente assistiu a série Bad Boys, o segundo e o terceiro filme. O terceiro saiu recentemente, acho que saiu esse ano, se não me engano, que é o Bad Boys Forever. Mas antes dele a gente assistiu aí o 2. Em Bad Boys 2 a gente tem o Marcos e o Mike, eles são uma dupla de detetives, de investigadores da polícia, que estão tentando ali desmascarar, digamos assim, trazer à tona um grupo de traficantes que atua ali em Miami. Só que o cara que eles estão perseguindo é um cara que ele é muito escorregadio. Ele já processou a própria polícia várias vezes por ser acusado e nunca ter provas contundentes contra ele, nada que realmente o condene. E eles ao longo do filme vão tentando aí desmascarar essa facção aí do Johnny. É um filme extremamente extremo, ó, ênfase aí no extremo, extremamente engraçado. Eu não esperava que desse tipo de filme fosse me prender tanto, fosse fazer eu gostar tanto, porque quando fala filme de ação, eu tenho certas expectativas, sabe? Nunca ultrapassa certo ponto. Então, pra mim foi uma surpresa muito positiva quando eu me apaixonei por Bad Boys. Eu assisti o 2, eu já queria assistir o 3. Então, pra mim foi muito legal gostar tanto de um filme que já existe há tanto tempo e eu nunca assistiria se não fosse o Gabriel, que ele que recomendou, falou, mas assistir o 3, eu nem queria assistir o 3, quem dirá o 1, o 2. Então, quando ele fez eu assistir, eu confesso que me apaixonei já de primeiro, porque as piadas são muito legais, embora tenha ali um certo politicamente incorreto, são piadas muito engraçadas, que tipo, não tem como você não dar risada, sabe? Não é aquela coisa caricata, aquela coisa meio besta. São piadas engraçadas mesmo, e não tem como você não rir da personalidade dos dois, porque o Marcos e o Mike são aí... eles são amigos, mas eles são muito diferentes. O Mike, ele já é mais descolado, o Marcos, ele é mais família, ele é mais meio medroso. Então eles têm ali um contraponto muito legal, é realmente muito gostoso de assistir. No 3 a gente tem uma história totalmente diferente. Já no terceiro filme, que é o Bad Boys Forever, a gente tem eles mais velhos, realmente passou aí o tempo, eles não pararam no tempo e fingiram que nada aconteceu. Eles já estão mais velhos, já estão pensando ali em se aposentar, menos o Mike não pensa em se aposentar. E no comecinho do filme, o Mike tem uma história toda que é contada dos vilões, né? O Mike, ele é baleado e ele passa o filme inteiro tentando buscar vingança, ir atrás de quem atirou nele, porque ele tinha a fama de ser o intocável. Ele ia pras missões, ele ia fazer os resgates, as coisas tudo, e ele nunca foi baleado. Então, tipo, ele se machuca muito feio, ele tem toda uma recuperação, e o Marcos, ele já não quer mais participar, ele já quer ser aposentado, então tem toda a relação deles tentando, tipo, fazer o último serviço juntos e tentar convencer o Marcos que ele tá mais religioso, ele tem agora neto. Então é muito bom, eu acho que você precisa realmente assistir do primeiro pro segundo, o segundo e o terceiro aí pra vocês entenderem, se talvez assistir o primeiro, né, não fazer igual eu e pular o primeiro. Eu odeio quando eu fico falando, nossa, o filme é muito bom, porque eu não encontro palavras melhores pra expressar quando eu gosto assim muito do filme. Então sim, o filme é muito bom e eu acho que de todos que eu recomendei até agora é o que eu mais recomendo que você assistam. O próximo filme é o famigerado, o tão famoso, o tão discutido, o que só se falava sobre esse filme na internet, o Instagram você abria só aparecia esse filme. Eu estou falando de O Poço. O Poço é um filme que eu assisti meio que sem nenhuma pretensão, eu nem sabia do que se falava, eu achava que Poço era, sei lá, tipo, chamado, sabe? Tinha um poço. Eu nem sabia o que era o filme. Eu já tinha visto muita gente falando sobre ele, mas eu não sabia do que era o filme. Eu não sabia, tipo, eu tinha visto muita gente falando que era sobre desconstrução social, sobre uma crítica ao capitalismo, uma crítica ao socialismo, e eu ficava tipo, mano, o que é esse filme? Eu não faço ideia do que era. Então, quando eu fui assistir, eu não esperava nada, eu não sabia nem o que ia acontecer no filme, qual era a história do filme. O filme tem uma temática bem simples, na verdade. Ele é um experimento social em que eles pegam pessoas que se dispõem ali a participar ou que são condenados, trocam a sua pena por passar ali um período de tempo dentro do poço. O poço nada mais é do que como se fosse um prédio, digamos assim, e que ele tem... Só que como eu acho que é o poço o nome, você imagina que seja subterrâneo no caso, né? Mas ele é basicamente como se fosse um prédio que tem vários andares. Ele é como se fosse um quarto
que ele tem um buraco no meio, basicamente é isso. Nesse buraco é o que divide os andares, então eu tô aqui na primeira plataforma, no primeiro andar, e aí tipo no segundo andar, no andarzinho de baixo, não tem como eu descer lá, a não ser que, sei lá, eu suba nessa plataforma, mas a intenção não é você descer, a intenção é que você fique no seu andar ali e você vai receber comida. Pra você se alimentar, se você tá, por exemplo, no primeiro andar, você vai ter todo o buffet que vai chegar lá pra você comer. Aí quando você chegar no segundo, vai ter menos comida, porque o primeiro já comeu. E assim sucessivamente até chegar no último andar lá de baixo. A gente não sabe ao certo quantos andares tem aí esse poço, a gente só sabe que em cada andar a gente tem 2 pessoas que vão ali interagir. Eles ficam 1 mês em cada andar e aí eles podem ir do primeiro pro último, do último pro do meio pro perto do primeiro. O Gabriel não gostou tanto assim do poço, porque eu sinto que o Gabriel gosta mais de filmes que tem uma resolução ali no final e não que deixa questionamentos. Eu confesso que eu queria um pouquinho mais de uma resposta, porque no final acontece uma coisa que eu não vou contar aqui pra vocês, mas acontece uma coisa que deixa a gente sem aberto a suposições, digamos assim. Você pode interpretar de um jeito, você pode interpretar do outro. E aí tem vários vídeos aqui no YouTube que deixam teorias de final, mas com a resposta aí do diretor, que se vocês verem, eu vou deixar um vídeo muito legal que a minha amiga Kate Ginger fez, explicando o final, com base na entrevista do diretor. Vou deixar aqui linkado pra vocês na caixinha de descrição. Recomendo ou não? Cara, esse é um filme complicado. Se você tem um gosto parecido com o meu, eu sim recomendo que você assista. Ele tem ali alguns níveis de violência, então talvez se você for um pouco sensível, você não vai gostar tanto assim. Mas, no geral, é um filme que vai te acrescentar, que vai fazer você pensar. Então, sim, se você tem um gosto parecido com o meu, eu acho que você vai gostar. Eu recomendo pra você assistir. Eu só não vou recomendar, igual eu falei, se você é uma pessoa sensível. Aí eu acho que talvez seja melhor você não assistir. Mas, no geral, sim, eu recomendo que todo mundo assista esse filme. Eu acho que vai acrescentar algo, que vai trazer questionamentos de alguma maneira pra você, pra quem tá assistindo. Você vai ter que virar pra pessoa que tá do seu lado e falar: nossa, mas e isso e aquilo? O que você acha disso? Como que resolveria? Então gera um questionamento, gera um debate, e é essa que foi aí a intenção do diretor, segundo o próprio. Só de lembrar desse filme... Ai, olha, eu assisti um filme totalmente aleatório, tava procurando um filme pra assistir e vi lá A Queda de Berlim. Eu já contei aqui pra vocês que eu sou apaixonada por tudo que é meio de soldados e agentes, espião e KGB e CIA. Eu gosto desse tipo de filme, então quando eu vi A Queda de Berlim eu pensei, talvez tenha alguma coisa de Segunda Guerra Mundial. Eu não sabia muito bem o que esperar porque eu nem vi sinopse do filme, eu só vi o nome e cliquei. Não façam isso, lê a sinopse do filme antes de você assistir, pra você ver se você vai gostar, se você não vai, ver as avaliações e depois você decide se você vai assistir o filme ou não. A Queda de Berlim, a versão de 2017, eu sei que tem vários filmes com o mesmo nome, mas no caso que eu tô falando é a versão 2017. Ele conta a história de um homem que ele vai encontrar a filha dele depois de muito tempo longe dela. Ele tem problemas ali de alcoolismo e a menina vive com a mãe. Eles são separados porque ele voltou do Iraque, lá da guerra que ele tava servindo, e ele se tornou alcoólico, ele não deu mais certo com a mulher dele. Enfim, ele vai ver a filha dele, vai ficar um final de semana com ela, tá perto do Natal. E quando ele vai pra buscar a filha dele em Berlim, que ela vai sair lá na estação de trem de Berlim, ele mora um pouquinho longe, alguns quilômetros de lá, ele para numa conveniência. Nessa conveniência, ele passa por um rapaz, um sujeito ali, e aí eles acabam conversando, esse sujeito pede uma carona pra ele. Acontece que esse cara, ele é meio esquisito, ele faz uns comentários meio estranhos, ele age de uma forma meio estranha, e ele vai irritando o nosso protagonista aí, que é o Frank, ele vai irritando ele. Chega um momento que o Frank para o carro, assim, ele freia no meio da estrada e fala: vaza, chega, ou você se comporta, ou você vaza. Só que nisso, a bolsa do passageiro cai lá de trás, estava no banco, e cai pra frente, e ele vê uma bomba. Eles começam ali a sair na mão, e o filme segue depois disso. Isso já acontece bem no comecinho. Então esse rapaz, a gente tem que descobrir por que ele tá fazendo essas coisas. Na verdade não foi ao acaso que ele encontrou o Frank lá na conveniência, foi tudo pensado. E aí tudo começa a se desenrolar em torno disso, por causa disso. O filme seria muito interessante se o final não fosse tão decepcionante. O filme até seria interessante, ele tem uma narrativa boa, a história é boa. Eu particularmente gosto da fotografia do filme, essa coisa mais simples e mais tipo, tá acontecendo. E as filmagens são simples, os quadros são simples, então é bem legal. Eu particularmente gosto desse tipo de filme, tinha tudo pra ser muito bom, mas pra mim o final foi realmente bem decepcionante. Então eu não recomendaria que vocês assistissem esse filme. Não recomendo, acho que não... Sabe? Sei lá, é um filme que você não termina falando: ai, que legal assistir esse filme, você fica tipo: ah,
perdi 1h30 aí da minha vida. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!